Boa noite, que a paz e a graça do nosso Senhor estejam com todos vocês. Vamos achegando, vamos começar o nosso culto. Você que está em casa, prepare o coração, os que estão aqui também, os que estão em casa, vamos cultuar juntos, porque não existe assistir o culto. Existe cultuarmos o nosso Senhor, adorarmos o nosso Senhor. A gente tem que começar a mudar a nossa mentalidade, porque a gente não é telespectador de culto ou avaliador de culto. A gente está aqui para adorar o nosso Senhor Jesus. A gente está aqui para cultuarmos juntos o nosso Senhor Jesus. E essa unidade tem muito poder, porque é nela que o Senhor se manifesta, é nessa unidade que Deus se manifesta e cura e visita, tem poder nisso, amém? Amém. Amém, e é nessa unidade que o reino dele é manifesto. Aleluia. E quanto custa o reino dos céus? De acordo com Mateus 6:33, onde ele diz que buscai primeiro ao reino dos céus e as demais coisas serão acrescentadas. De acordo com Mateus 6:33, o reino dos céus custa tudo, porque o que ele está dizendo ali, as demais coisas que ele está dizendo ali, nos capítulos anteriores, são necessidades básicas, é comer, beber. Então o reino dos céus custa tudo. É nisso que nós devemos pensar, dessa forma que a gente tem que entregar o nosso coração hoje e cultuarmos nosso Senhor. Estamos no advento da graça, mas a graça não é de graça. A graça quer dizer que por mais que nós façamos, ainda não será o suficiente. Então a graça não é de graça. Amém, irmãos? Amém. E eu queria, aproveitando, o pastor Haroldo não está aqui, eu queria abrir o culto lendo a carta aos Hebreus. Deixa eu foto da minha princesa. Eu queria ler Hebreus 13. Vou ver aqui. Essa carta que eu amo. E lá no capítulo 13, onde é definido a forma que a gente deve se relacionar com amor, tanto essa relação horizontal que nós temos com nosso Senhor, assim como ele diz naqueles 2 mandamentos, amar o Senhor Deus de todo o coração e o seu próximo como a ti mesmo. A relação que nós temos na horizontal, ela define a vertical, e a relação que nós temos na vertical, ela aponta para o Deus que nós adoramos. E o capítulo 13 de Hebreus, ele vai dizendo ali toda a maneira que a gente deve se relacionar com o amor. E existe um capítulo que fala sobre os nossos líderes espirituais, a quais nós devemos honrá-los. E lá no 13:7 diz: lembre-se dos seus líderes, que transmitiram a palavra de Deus a vocês. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Imitem a sua fé. Lembre-se dos seus líderes espirituais. Lembre-se do seu líder espiritual, dos pastores que tem essa incumbência, que tem essa responsabilidade. Muitos têm essa dupla honra até, mas tem uma responsabilidade, um peso. Então lembre-se, orem pelos seus pastores, honre-os, amém? Porque é dessa maneira
que nós nos relacionamos com o nosso Senhor. E na vertical, a palavra mesmo diz que a forma com que eu me relacionar com meu irmão, a forma com que eu deixar de honrar o meu pastor, ela até fala que eu sou um mentiroso se eu não conseguir fazer essas coisas. Porque como você pode não honrar, não amar aquele que você vê e dizer que você ama aquele que você não vê? Então lembre-se, e hoje é um dia importante da gente levantar um clamor aqui pela vida do nosso pastor Haroldo, que está se recuperando, está em observação. Eu gostaria de fazer esse pedido especial, que nós possamos levantar esse clamor à vida dele, assim como as demais pessoas que nós já estamos orando. Tem algum visitante essa noite? Tem? Qual é o seu nome? Patrick. Seja bem-vindo em nome de Jesus, Patrick. Você veio sozinho, Patrick? Sabia? Seja muito bem-vindo, viu, Patrick? Mas a gente vai te dar um soquinho, um cotovelinho aí, tá bom? Mas seja muito bem-vindo. Então vamos orar agora, irmãos. Ó Pai bondoso, Senhor, estamos aqui para te adorar, para engrandecer o seu nome, dizer, Pai, o quanto nós te amamos, o quanto nós somos dependentes de ti, Senhor. Não entendemos muitas coisas, Pai. A nossa mente não consegue compreender, nossa mente infinita não consegue compreender um Deus infinito. Essa nossa mente finita não consegue. Existem tantas coisas que nós não sabemos, Pai. Não sabemos o nosso dia, a nossa hora, mas nós estamos aqui, Senhor, com o coração muitas vezes tristes, muitas vezes com os nossos corações ansiosos, tão cheio de nós, mas nós queremos essa noite, Pai, sair diferente da forma com que nós entramos. Queremos te entregar tudo, Senhor, porque o reino dos céus, ele custa tudo. Queremos de fato vivenciar tudo isso, Pai. Tudo isso que a sua palavra diz, nós queremos vivenciar. Não só essa noite, mas talvez o ponto de partida para muitos seja essa noite, Pai. Queremos render graças, louvores a Ti, Senhor. Queremos agora também, unânimes em pensamento, em súplicas, em oração, clamar a Ti pela vida do nosso pastor Haroldo, que está lá, provavelmente vendo esse culto, que ele possa receber a sua visitação, que o fisiológico dele seja curado, seja tocado, que seja dissipado toda a inflamação, Senhor. Que ele volte para nós, que ele volte para o seu ministério, para conduzir o seu rebanho, conforme o chamado dele. Agradecemos aqui a vida do pastor Darcy, dos obreiros também, dos colaboradores, e de todos os irmãos que estão aqui, Senhor. Ouça o nosso clamor, incline os seus ouvidos às nossas orações, Pai. Que esse culto, que o nosso culto chegue, Senhor, a Ti como um aroma agradável, Senhor. Viver é Cristo, viver é Cristo. Queremos viver Cristo, queremos ser o reflexo, a imagem de Cristo. Queremos viver esse estilo de vida que o Senhor instituiu, ó meu Salvador. Queremos viver a lei, essa lei da vida que nos convoca a ser manifestantes do seu reino, proclamadores da sua glória, aqui de modo
que as pessoas vão olhar para nós e nós iremos refletir, não por boca, não por palavras, mas por atitudes, a sua imagem aqui, Senhor. E o Evangelho, Senhor, no Brasil, que é tão repelente, ele possa se tornar atraente, que as pessoas possam ser atraídas, não por um discurso demagógico, mas sim por ações de amor. Em nome de Jesus, nós te adoramos, Pai. Começamos esse culto aqui, Senhor. Que a sua glória seja manifesta aqui, Senhor. Que todas as nossas necessidades, elas sejam atendidas, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós te adoramos. Amém. Aleluia. Paz do Senhor, igreja. Amém. Vocês estão bem? Vamos colocar de pé para adorar ao Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. O amor dele é mais forte do que a morte, porque ele é santo e poderoso, amém? Vamos louvar esse nome poderoso. Aleluia. Igual a ti não há outro, é impossível. Onde está? Onde está o que possa confrontar? Invencível. Abriu o mar, parou o sol e o universo com ele insistia em brilhar. E se a noite me alcançar, eu lembrarei. Ele é Deus, é mais forte que a morte. Ele vive pra sempre, com ele eu vou reinar. Eu quero viver, só quero viver, se for para ele, por ele. Teu amor me fez novo, ó Rei da glória. Onde está o que possa de ti me separar? Não há nada, não há nada, não há não. Deus é mais forte que a morte, ele vive pra sempre, com ele eu vou reinar. Eu quero viver, só quero viver, se for para ele, por ele, nele. O amor é mais forte que a morte, ele vive pra sempre, com ele eu vou reinar. Se eu vou viver, eu só vou viver, se for para ele, por ele. Abriu o mar, parou o sol e o universo com ele insiste em brilhar. E se a noite me alcançar, lembrarei que com ele pra sempre eu serei. Eu serei, eu serei. Eu serei, eu serei. Deus é mais forte que a morte, ele vive pra sempre, com ele eu vou reinar. Eu quero viver, só quero viver, se for para ele, por ele, nele. O amor é
Aleluia. Glória a Deus. Oh, Santo Deus, chama o Espírito Santo agora. Te rendemos graças, Senhor. Nós te chamamos, entronizar em nosso coração, Pai. Toca-nos nesta noite, Senhor. Queremos te adorar. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver
Podem se assentar. Vamos orar, amém, irmãos? Antes de orar pelos dízimos, gostaria de ler Malaquias 1, 6. Diz assim: o filho honra o seu pai, e o servo o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a honra que é me devida? Se eu sou o Senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos exércitos a vocês, sacerdotes. São vocês que desprezam o meu nome, mas vocês perguntam: de que maneira temos desprezado o teu nome? E assim o Senhor responde: trazendo comida impura ao meu altar. E mesmo assim ainda perguntam: de que maneira têm me desonrado? Ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível. Amém, amém. Esse é um momento de honra. Hoje, o fruto do nosso trabalho, ele é o dinheiro. E aqui não se trata de um mandamento, sim, se trata de honra, de honrarmos a Deus. Não existe dar dízimo, existe devolver dízimo. Amém, irmãos? Vamos orar. Pai amado, Deus querido, Senhor, te apresentamos aqui as nossas ofertas, Pai, os nossos dízimos, Senhor. Abençoe cada dizimista e ofertante aqui da sua casa, Pai, que tem ajudado a suprir as necessidades do seu templo, Pai. Não que o Senhor precise, Pai, mas nós damos e te honramos, Pai, de coração, Pai, com parte daquilo que o Senhor tem nos agraciado, Senhor. Então devolvemos a Ti, Senhor. Honramos, Pai. Que o Senhor possa visitar cada casa aqui, Senhor, cada lar aqui representado. E nesse momento, Senhor, de grande flagelo que essa nação tem vivido, Pai. Tantas dificuldades financeiras, tantas pessoas desesperadas, Pai. Que o Senhor possa visitá-las, Pai. Que nós possamos também, de alguma maneira, apoiar, Senhor. De alguma maneira, que nós possamos acolher, Pai, aquele necessitado, aquele que precisa, Pai. Porque dar é melhor do que receber, Senhor. Graça nós te damos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Convido a igreja para colocar de pé. Vamos adorar o Senhor. Aleluia, Senhor. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. E este é o meu pão. Eu nada sou sem ti.
Este é o nosso respirar, Senhor. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. Nos entregamos a Ti, Jesus. Jesus, Tu és meu pão. Tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem Ti, Senhor. E perdida estou sem Ti. Não somos nada sem Ti, Senhor. E eu nada sou sem Ti. Precisamos de Ti, Senhor. E perdida estou sem Ti. A igreja louve ao Senhor. E eu nada sou sem Ti, Senhor. E eu perdida estou sem Ti, Senhor. Eu nada sou sem Ti. Precisamos de Ti, Senhor. E eu perdida estou sem Ti. Eu nada sou sem Ti, Senhor. Perdida estou sem Ti, Senhor. Eu nada sou sem Ti, Senhor. Perdida estou sem Ti. Aleluia. Podem se assentar. Quer esse aqui? Não, é que eu for tocar, eu pego. Deixa aí. Glória a Deus, a paz do Senhor, irmãos, amém? Bom rever todos vocês aqui hoje, nessa noite, glórias a Deus. A igreja cheia, né? Que bênção, glória ao nome de Jesus. O pastor está bem lá, o pastor está na bênção, eu creio, em nome de Jesus, está na bênção. Glória a Deus. Você tem valor, irmão. Você crê que você tem valor? Você crê? Você tem valor? Você crê que perdido você está sem Cristo?
Quem não tem Cristo está perdido, irmão. Ainda mais nos dias de hoje. Essa música, eu estava ali pensando, meditando enquanto o grupo de louvor aqui tocava e cantava. Perdido estou sem ti, Jesus. Não tem outro caminho, irmão, a não ser Jesus. Abre comigo a sua Bíblia em Romanos. Nós vamos ler no capítulo 3, apenas um versículo, o 23. Romanos 3, 23. Para nós então fazermos menção da palavra de Deus. Glória a Deus. Você tem valor. Se põe de pé, irmão. Se você puder, claro, para a gente ler a Bíblia. Romanos 3, capítulo 3, verso 23 diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Amém? Todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus, diz a palavra do Senhor. Pode se assentar. Mas eu tenho, irmãos, uma boa notícia para você, que eu vou falar depois de fazer uma oração. Amém? Fecha seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, é no nome de Jesus Cristo, meu Deus, que nós nos reunimos aqui nesta noite. Hoje, Deus, uma noite especial, porque hoje vamos fazer parte, ó Deus, da mesa do Senhor, da ceia do Senhor, que será servida, ó Deus, para nós. Espírito Santo de Deus, minha oração é para que Tu venhas sobre nós, sobre a nossa mente, para que Tu venhas tomar conta do nosso pensamento nesta hora, para que o nosso pensamento esteja cativo à Tua palavra, de maneira que não percamos nem sequer uma só semente que será semeada. Em nome de Jesus, fala conosco, Senhor, nesta noite. Fala com os nossos irmãos que estão nos assistindo, que estão participando conosco pela internet. Fala com cada um de nós, Pai, nós precisamos ouvir a voz do Senhor, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Você tem valor, irmãos, essa é a boa notícia, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, mas você tem valor e você tem salvação. Nós pecamos, mas nós temos salvação. Estão destituídos da glória de Deus todo aquele que não tem o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, aquele que não reconhece quem é Jesus, que não o aceita como seu Senhor e seu Salvador. Esse está destituído da glória de Deus. E a nossa oração, irmãos, tem que ser para que esses possam se achegar ao Senhor, para que esses possam, assim como nós um dia tivemos o nosso coração aquebrantado pela palavra de Deus, para que eles também possam ter seus corações aquebrantados pela palavra de Deus e então receber a glória de Deus na sua vida e serem salvos. O tema da mensagem é: você tem valor. Eu separei aqui alguns versículos, irmãos, que mostram como você é importante para Deus, ainda que você tenha pecado, ainda que você cometa falhas, porque nós cometemos, ainda que você dê um escorregão e de repente caia, ainda que você seja uma pessoa muito inteligente, que você tenha dons, talentos, ainda que você seja uma pessoa muito capacitada, gabaritada, onde você, no seu trabalho, você sobressai sobre todos aqueles, ainda que você seja bom em tudo, ou ainda que você seja ruim em tudo, você tem valor para Deus. E é isso que importa. Nós temos valor para Deus. Afinal de contas, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Sim ou não? Gênesis 1:27. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Cada pessoa, irmão, cada um de nós refletimos um pouco da glória de Deus. Cada um de nós. Por quê? Porque nós fomos criados à imagem e semelhança do nosso Deus. Amém? Lembre-se que seu valor e dignidade nascem exatamente
dessa realidade de Deus, de que você foi criado à imagem, à semelhança de Deus. Todos nós, irmãos, passamos por momentos de dificuldade, por momentos de, às vezes, muita pressão sobre a nossa vida. Às vezes nós estamos passando por um tempo que não está muito bem empregado na nossa vida. Às vezes nós estamos passando por situações onde há contenda dentro de casa, onde há confusão. Estamos passando por situações onde há dificuldade de relacionamento, onde há dificuldade financeira, onde há dificuldade na saúde, que é onde eu creio que mais pega, a saúde. Porque enquanto, irmãos, nós estamos passando por dificuldades diversas, mas a saúde está boa, a gente vai de vento em polpa. A gente vai orando, a gente vai confiando no Senhor e na sua palavra, e a gente vai tocando e vai crendo nas respostas de Deus, e tudo vai bem, tudo vai caminhando. Mas quando afeta a nossa saúde, quando a nossa saúde começa a ser afetada, aí, irmãos, de alguma maneira, o semblante abaixa, o semblante cai, a angústia vem, e muitas vezes a gente não consegue glorificar o nome do Senhor por conta de uma enfermidade. Mas quando nós olhamos para o Salmo 13, do verso 9, diz assim: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Quando a gente olha para esse versículo, irmãos, aí a gente começa a enxergar a situação de uma outra maneira. Você não é um acidente, você não é um erro. Deus formou você com precisão e carinho. Antes de você existir, você já fazia parte do plano de Deus. Você crê nisso, irmão? Que antes de você existir, você já fazia parte do plano de Deus? Você crê nisso, Nazir? Glória a Deus. Eu também creio, irmão. Nós não chegamos nesse mundo por acaso, não. Ninguém veio a esse mundo somente para ser mais um aqui, para sofrer, para ser triste, para enfrentar problemas e ficar cabisbaixo e ficar olhando para trás, vendo dificuldade. Não, irmãos, não. O Senhor está dizendo aqui para nós, em Mateus 10:30, que até os cabelos da nossa cabeça estão contados. Deus, Ele conhece tudo de nós, tudo. E quando você tem o entendimento do que é isso que Deus tem, esse conhecimento que Deus tem a nosso respeito, como Ele conhece o nosso íntimo, o nosso ser, irmão, isso alegra o meu coração. Quando no momento da angústia, quando no momento da tristeza, quando no momento da calamidade, eu me lembro que Deus me conhece, que foi Ele que me formou, e Ele que teceu a minha vida ainda no ventre da minha mãe. Isso me alegra, sabe por quê? Porque a nossa passagem por aqui é breve. Nós vamos passar, irmãos, daqui a pouco tudo aqui vai passar, e nós estaremos onde? Nós estaremos com o Senhor, amém? Nós estaremos com o nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Deus deu tudo por você. 1 João 4:9 diz assim: Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Deus lhe ama tanto, irmão, que Ele deu o seu maior tesouro para estar com você, o seu único Filho. Jesus Cristo morreu e ressuscitou para que você conhecesse o amor de Deus, que restaura, corrige e transforma a sua vida. Quando Jesus morreu naquela cruz, e quando Ele ressuscitou, irmão, nós temos que tomar posse dessa ressurreição. Essa ressurreição, ela invade o nosso coração, ela invade o nosso ser, e tudo aquilo que está morto em nós
tudo aquilo que Satanás matou dentro de nós, ressuscita com Jesus, quando ele ressuscitou. Uma vez você era triste, você tinha um semblante caído, você tinha os problemas da sua casa, eles te afetavam de forma que você não conseguia se levantar sem chorar, sem clamar a Deus, não, porque clamar a Deus a gente tem que clamar todo dia, mas você não conseguia se levantar da cama alegre, feliz. Mas teve um dia que Jesus ressuscitou, e quando Jesus ressuscitou, essa tristeza e essa angústia, ela também ressuscitou com o Senhor, mas ela ressuscitou transformando em alegria a sua vida. Ela ressuscitou mudando o destino da sua vida, mudando a trajetória da sua vida. A Bíblia diz que na presença do Senhor, até a tristeza ela salta de alegria. Então, quando nós estamos na presença do Senhor, quando nós estamos buscando o Senhor, nós estamos andando com Deus, ainda que nós estejamos caídos e fracos, nós nos alegramos no Senhor, porque Ele ressuscitou, e Ele é a nossa alegria. É porque Ele ressuscitou, irmãos, que nós somos alegres. Porque se Ele não tivesse ressuscitado, Ele teria sido mais um pecador, e Ele não foi um pecador, em nenhum momento, diz a palavra do Senhor. Ele não pecou, Ele morreu puro, justo, sem pecado, e por isso Ele teve poder para ressuscitar, porque a palavra diz que o salário do pecado é a morte. Se Ele não pecou, Ele não podia morrer, não tinha salário para Ele. Glória a Deus, a morte não viu o nosso Senhor, aleluia. E por isso também, irmãos, nós que estamos em Cristo, não veremos a morte, porque o salário do pecado é a morte. Mas se você está em Deus, caminhando com o Senhor, ainda que você peque, quando você se arrepende e pede perdão para Deus, você é lavado pela água do Espírito, você é limpo, o pecado sai de você. E quando você morrer, quando nós morrermos, nós não veremos a morte. Aleluia, glória a Deus. E esse é o melhor presente de Deus para a nossa vida, irmão. É esse, a vida eterna. A vida eterna, vida viva. Não é vida morta não, porque tu vai ter vida morta também, né? Porque aqueles que morrerem sem o Senhor, eles vão ter uma eternidade também de muita dor, diz a palavra, não é? De ranger de dentes, de sofrimento eterno. É uma vida morta. E muitos de nós, irmãos, com todo respeito, muitos de nós temos vivido hoje uma vida morta em vida. Uma vida morta até mesmo dentro da igreja, sabia? Dentro da igreja. Crentes dentro da igreja vivendo uma vida morta. Uma vida sem alegria, uma vida sem gozo, uma vida sem paz. Como a palavra do Senhor diz, Jesus falou: nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus disse: eu venci o mundo. Glória a Deus. Vamos viver a vida de Cristo. Vamos viver a vida que Cristo nos deu para nós vivermos nesta terra, tendo aflições sim, mas nos regozijando no Senhor, vivendo cada dia de maneira apropriada, vivendo a cada dia a alegria do Senhor transbordando na nossa vida, ainda que estejamos abatidos pelas circunstâncias e pelas situações, mas vivendo uma vida digna, uma vida honrada, uma vida onde nós temos a presença de Deus em nós, e quando as pessoas olharem para nós, elas possam ver que verdadeiramente Cristo habita nesta pessoa. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aos olhos de Deus, irmão, você é precioso. Isaías 3, verso 4 diz assim: visto que você é precioso aos meus olhos e digno de honra, e porque eu o amo, darei homens por você
e povos em troca da sua vida. Esse é o nosso Deus. Ele cuida de nós, irmãos, em todo tempo. Ele está cuidando de cada um de nós. 1 João 4,4 diz assim: filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Deus se importa tanto, que Ele te trata como um bom pai. Ele nos trata como um bom pai trata o seu filho. Como que um bom pai trata o seu filho? Como, irmãos? Eu sou o pai, você que é pai, você que é um bom pai, você sabe como você trata o seu filho. Deus, Ele te trata, irmão. Deus é pai e Ele te trata como um bom pai trata o seu filho. Nós, como pais, nós sempre queremos dar o melhor para o nosso filho. Nós sempre queremos que o nosso filho, que nossos filhos estejam bem, que os nossos filhos estejam com saúde, que eles estejam indo bem nos estudos, que eles estejam indo bem nos seus trabalhos, profissionalmente. Nós só queremos o bem para o nosso filho. Um pai que ama o seu filho jamais vai ser negligente, jamais vai deixar o filho fazer aquilo que ele quer, do jeito que ele quer, como ele quer, da forma que ele quer. Não, o pai que ama o seu filho, ele corrige, ele educa, ele instrui, ele dá aquilo que o filho precisa. Deus também não é diferente conosco, irmãos. Deus nos trata como filhos amados. Ele cuida de nós. Se nós estamos aqui hoje, é porque Ele cuidou de nós hoje também. É porque nós conseguimos levantar da nossa cama, ter o nosso dia, até nós chegarmos aqui. Se isso tudo aconteceu, é porque Ele cuidou de nós. Glória a Deus. Você faz parte do povo exclusivo de Deus. Povo exclusivo de Deus, irmão. Você faz parte do povo exclusivo de Deus. Você é exclusivo de Deus. Isso não é maravilhoso? 1 Pedro 2,9. Vocês, porém, são o que, irmãos? Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Para o quê? Para o quê? Para ficar sentadinho em casa assistindo Netflix? Você é povo exclusivo de Deus, nação santa, sacerdócio real. Para quê, irmão? Para ficar conversando, jogando conversa fora? Para ficar assistindo novela? Não. Sabe para quê? Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia! Foi por isso, irmãos, que Deus fez de você sacerdócio real. Foi por isso que Deus fez de nós nação santa, povo adquirido. Deus não nos fez isso tudo, irmãos, para a gente se deter a um culto de domingo. Não, é muito mais que isso. Deus nos fez desta forma, para que nós pudéssemos avançar e declarar ao mundo que Jesus Cristo, Ele é o Senhor, e que haverá salvação em Cristo. Anunciar as boas novas da salvação. Foi por isso que o Senhor nos salvou. Amém? E quando nós entendemos o porquê que o Senhor nos salvou, o porquê que Ele nos trouxe para fazer parte da família dEle, irmãos, nós temos obrigação de anunciar o plano aceitável do Senhor. Amém? Glória a Deus. Você é um filho, você é uma filha de Deus. 1 João 3, no capítulo 3, verso 1, na primeira parte dele diz assim: vejam que grande amor
o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Você já pensou, irmão? Ninguém nasce como filho de Deus. Está lá em João, aliás, em João capítulo 1, verso 12. Ninguém nasce filho de Deus. Sim ou não? Todos somos filhos de Deus, irmãos? Todos somos filhos de Deus? Amém? Todos que estamos aqui somos filhos de Deus, amém? Só que nós não nascemos filhos de Deus. Não. Por natureza somos criaturas de Deus. E nos tornamos seus filhos quando recebemos a Jesus, o Filho unigênito, como nosso Senhor e Salvador. Ele nos amou tanto que decidiu nos adotar como filhos legítimos na sua grande família. É porque Ele nos amou, é porque Ele nos chamou, por isso nós somos filhos de Deus. É porque nós tivemos o nosso coração aquebrantado pela palavra e entendemos que somos pecadores e que necessitamos da sua misericórdia e do seu perdão, e então por isso nós nos tornamos filhos de Deus. Mas até isto acontecer, irmãos, ninguém é filho de Deus, são todos criaturas de Deus, amém? E são só os filhos de Deus que irão morar com o Pai. Se não for filho, não mora com o Pai. Amém, irmãos? Glória a Deus. 1 Coríntios 6:20, vocês foram comprados por alto preço. Deus pagou um preço muito alto para lhe resgatar para Ele mesmo. A dívida contraída pela humanidade, todo o nosso pecado, era impossível de ser paga sem a ajuda do nosso Salvador Jesus. Lembre-se, irmão, você tem muito valor. Quanto é que você custa mesmo? Quanto é mesmo, irmão, que você custa? Uma gota do sangue de Jesus? Uma chicoteada nas suas costas? Quem sabe um cravo daquele que entrou na sua cabeça? Você tem noção de qual é o seu valor? Não tem dinheiro que pague. Não tem, irmão. Não tem. Olha a pandemia aí, ó. Quantos ricaços poderosos, cheios de dinheiro, que teria condições de comprar o hospital inteiro com um respirador, com tudo, estão morrendo. Dinheiro é importante, nós precisamos dele, mas ele não pode comprar a tua vida. Ele não pode comprar o ar que você respira. Não pode. Aleluia. Você tem valor. E o seu valor é preço de sangue, Gilmar. Foi sangue vertido na cruz, que nos comprou e que nos pagou. Sangue de um homem inocente, um homem que não cometeu crime algum, que não cometeu pecado nenhum. Pecado nenhum. Este homem derramou o seu sangue na cruz para nos comprar, porque nós éramos do diabo. Sim ou não? Amém. Nós éramos do diabo. Como é que nós lemos aqui, ó? Romanos 3:4. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Se estão destituídos da glória de Deus, obrigado, Gilmar, estão com o diabo. E glória a Deus, irmão, porque o Senhor Jesus, quando Ele verteu o sangue dele na cruz do Calvário, Ele falou assim para Satanás. Eu estou conjecturando, amém, irmãos? Isso daqui não está na Bíblia, tá? Ele falou assim para Satanás: Satanás, eu não pequei, você não tem direito à minha vida. Eu estou derramando o meu sangue está sendo derramado, e eu sou inocente. Então, me dá aqui o Gilmar, me dá aqui o Patrick, me dá aqui a irmã, me dá aqui o Nazir, me dá aqui a igreja é minha, você não tem poder sobre ela, a igreja é minha, pode largar, larga o pé dela, larga a mente dela, larga o coração dela, larga, porque a igreja é minha, eu verti o meu sangue lá na cruz, você não tem direito sobre ela, você não tem poder sobre ela, ela é minha.
Deus é maravilhoso, irmão. O sangue que o Senhor verteu ali na cruz tem muito valor. Imagina o teu valor. Imagina. Às vezes Satanás quer dizer que, oh meu Deus, você é um zero à esquerda, você não dá nada certo na sua vida. Eu vou tomar uma água aqui, dá licença, irmão. Você não vale nada. Nada dá certo para você. Quem nunca escutou isso na mente? Ah, você não vai conseguir nada na sua vida. Você não presta. Você não vale nada. Quantas vezes você já não escutou isso? Ou quem sabe quantas vezes você já não ouviu o seu filho ou a sua filha dizer isso para você? Mas a palavra do Senhor diz que você tem valor. A palavra do Senhor não é isso que ela diz, não. A palavra do Senhor diz que você é valoroso. Você tem valor. Quem fala que você não vale nada e que você não tem nada, que você não presta para nada, que você não serve para nada, é Satanás. É Satanás, não é o Senhor, não. Então, irmão, minha irmã, quando isso acontecer de novo, você repreende esse pensamento, você rejeita esse pensamento. E se teu filho e tua filha falar isso para você, irmão, impõe sua mão sobre a cabeça dele e ora. Declara bênção sobre a vida dele. Declara que ele é vencedor. Declara que ele é abençoado, que ele é do Senhor. E que essa situação vai passar. E você vai ver o sangue de Jesus, aquele preço que o Senhor pagou por ele, por você, fazendo efeito na sua vida. Amém? Glória a Deus. Deus lhe deu o melhor. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Você não está só, nem desamparado nessa vida. O amor de Deus é forte e supre a sua maior necessidade, a vida eterna. Essa vida não está restrita somente ao futuro, mas já começa aqui. Ela já começa aqui. Creia e permita que Jesus seja o melhor presente da sua vida. Creia, irmão, que Jesus Cristo seja o melhor presente da sua vida. Porque quando nós entendemos e aceitamos, cremos que Ele foi e Ele é o melhor presente da nossa vida, irmãos. Oh, aleluia. Não tem, irmão. A gente pode até passar aí por um momento ou outro de aflição, de dificuldade, mas não vai nos dominar, não vai nos deixar cair, não vai nos deixar ir para o chão, não vai. Quando nós entendemos que Ele é o nosso maior e melhor presente. Porque como disse, um dia tudo isso aqui vai passar. E todos os presentes terrenos que nós ganhamos, desde quando começamos a estudar na escola o uniforme bonitinho, até quando chegamos aí, quem sabe a ganhar presentes de valores monetários exorbitantes, vai ficar aqui, ó, bonitinho, para os outros brigar, vai ficar aqui. Mas Jesus Cristo não. Esse presente vai com você. Amém? Esse presente vai com você. E é esse que importa, irmãos. É esse presente que importa. Porque os demais vai ficar tudo aqui. Amém? Glória a Deus. Romanos 8,32 diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Juntamente com Jesus Cristo, Deus lhe deu vida e ainda acrescenta um monte de bênçãos. Essas bênçãos são dádivas incontáveis do Pai para você, porque Ele tem por você um amor infinito. Olhe para Jesus e entenda o quão valioso você é para Deus. Você consegue, irmãos? Então,
uma pausa aqui na leitura. Você consegue olhar para Jesus e ver o quão valioso você é para Deus? Você consegue? Às vezes nós estamos passando por situações tão difíceis, né? Que a gente até esquece, né, do valor que nós temos para o Senhor. Nós até esquecemos muitas vezes, porque a mente da gente fica tão bombardeada, não é mesmo? Pelas dificuldades que nós enfrentamos, que a gente chega até a questionar: Deus, eu tenho o mesmo valor para o Senhor? Que valor é esse que eu tenho? Olha para mim, olha a minha situação, que valor é esse que eu tenho? Tem valor, irmãos, tem valor. Você tem valor. Aleluia. Ele se importa com você, compreende as suas fraquezas e te ajuda a prosseguir. Confie no Senhor. Não existe outro amor tão grande assim. Amém? Para nós finalizarmos, eu quero só falar um pouquinho de José. José, um personagem, né, da Bíblia, filho de Jacó. José é um personagem que eu gosto muito de falar dele, e eu me espelho muito na vida que ele teve. Se você não conhece a história, depois dá uma lida lá em Gênesis 40, você vai entender um pouco. Mas José, diz a palavra, só para a gente dar um contextozinho, ele era o filho querido do papai, né? Ele era de uma família de 12 irmãos, e dentre todos os irmãos a Bíblia diz que ele era o mais querido. E Jacó, seu pai, amava mais a ele do que os outros irmãos, que é um erro, né? Mas, enfim. E por esse motivo, os irmãos de José tinham inveja dele, se invejavam dele e planejaram matá-lo. E assim o fizeram, não matou, mas bateram muito nele, espancaram, lançaram ele dentro de um buraco, um poço muito grande, deixaram ele sofrendo lá. Aí depois de feito isso, venderam ele como escravo. Ele foi vendido como escravo e na casa do seu senhor ele foi humilhado, caluniado. Aí depois dessa calúnia que inventaram contra ele, depois dessa humilhação que ele passou naquele lugar, ele foi então lançado numa prisão. E nessa prisão ele ficou longos anos ali dentro, sofrendo. Quando ele foi, irmãos, espancado pelos irmãos, ele tinha apenas 17 anos de idade. Quando ele saiu da prisão, ele tinha 32 anos de idade. Imagina a vida desse rapaz que se tornou homem sofrendo. A vida de José não foi fácil. Mas quando nós lemos ali sobre a vida de José, a gente vai ver que em todo o tempo a Bíblia diz que o Senhor era com José. Sabe por quê, irmãos? Porque José, em todo o tempo, apesar das dificuldades, apesar do espancamento, apesar das calúnias, apesar de todo o sofrimento que ele passou, ele sempre foi fiel a Deus. E por esse motivo, Deus o exaltou. Deus o exaltou. Aí muitas vezes, né, a gente fala, não, mas é fácil para o pregador falar da vida de José, eu quero ver ele viver a vida de José. Eu tenho certeza que tem muitos de nós aqui que estamos vivendo a vida de José. Muitos de nós. Agora, viver a vida de José é uma coisa, mas fazer o que José fazia, continuar fiel a Deus como José continuou, apesar das circunstâncias que ele passou, aí é outra coisa. E esse é o diferencial. Semana passada o pastor Haroldo falou aqui a respeito do espinho na carne de Paulo. Paulo era um homem cheio do Espírito, amém? Paulo foi um homem, o maior evangelista de todos os tempos. Mas ele tinha um espinho na carne dele. Ele tinha algo na carne dele que muitas vezes tirava a paz dele.
Mas o Senhor disse para ele que a graça do Senhor bastava para ele, e ele aceitou. Ele preferiu a graça de Deus. Paulo preferiu a graça de Deus. Ele não ficou pensando, agindo por causa do espinho na carne. Não. Ele pensou, ele agiu, ele foi, ele fez, e aconteceu por causa da graça de Deus. E é a graça de Deus que fez José passar tudo o que ele passou, que fez Paulo viver da maneira com que ele viveu, e tantos outros apóstolos e tantos outros profetas. Deus e a sua graça na vida dele. E assim também, irmãos, nós temos que viver pela graça do Senhor. A misericórdia de Deus fica para o mundo. O mundo vive debaixo da misericórdia de Deus, mas nós vivemos debaixo da graça de Deus. Nós temos que viver debaixo da graça de Deus, com dor, com falta de dinheiro, desempregado, com filho nas drogas, com prostituição dentro de casa. Nós temos que viver debaixo da graça de Deus, e é Deus que vai agir na nossa casa por intermédio da nossa vida, porque somos nós os Paulos da nossa casa, somos nós os Josés da nossa casa, nós que conhecemos a palavra, nós que vivemos debaixo da graça, revestido pela graça. Os que vivem debaixo da misericórdia, esse precisa ser alcançado pela graça. E essa graça vai os alcançar mediante as nossas vidas. Porque foi mesmo que Deus fez de nós sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Por que é que foi? Para quê, irmãos? Para pregar o ano aceitável do Senhor, para pregar a alegria de Deus, para pregar a paz do Senhor que excede todo entendimento humano. Aleluia, glória a Deus, amém, irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Vamos nos pôr de pé, vamos orar um pouquinho, glória a Deus. Fecha seus olhos, vamos orar. Você também em casa, que está em casa, vamos orar junto conosco, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o teu nome, Senhor. Que as tuas misericórdias, ó Pai, foi sobre as nossas vidas, e por causa delas, ó Deus, a tua graça nos alcançou. E é por isso que hoje nós estamos aqui, porque a tua graça nos alcançou. Porque se a graça do Senhor não estivesse sobre nós, nós não estaríamos aqui. Nós estaríamos vivendo de maneira dissoluta debaixo das tuas misericórdias, Pai. E eu quero te agradecer, Senhor, porque um dia, ó Deus, as tuas misericórdias, elas foram sobre mim. Um dia, ó Deus, o Senhor me encontrou, assim como o Senhor encontrou, ó Pai, todos que aqui estão. Um dia, Pai, o Senhor olhou para nós, o Senhor nos viu naquele lugar de pecado, naquele lugar sujo, naquele lugar, ó Deus, onde havia muita tristeza, muita angústia, e o Senhor nos tirou daquele lugar e nos transportou para a sua maravilhosa luz. E hoje nós estamos aqui, Pai, para te glorificar, para te exaltar, para dizer que o Senhor é o nosso Deus, que tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador, e que nós somos teus filhos, e que precisamos das tuas misericórdias sobre as nossas vidas, ó Pai. Precisamos que o Senhor nos ajude todos os dias. Nós necessitamos, Deus do Senhor. Nós precisamos, ó Pai, que o Senhor, ó Deus, venha sobre nós, que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos dê graça para continuar na caminhada, que o Senhor nos ajude, meu Deus, quando, ó Pai, num momento de dor, num momento de sofrimento, que a graça do Senhor venha sobre nós, que a graça do Senhor venha nos renovar, venha nos fazer novo, nos colocar de pé e nos fazer andar e andar para frente, andar rumo ao alvo que é Cristo Jesus, não olhar para trás, como fez a mulher de Ló, olhou para aquilo que ela tinha lá atrás e se transformou numa estátua de sal. Não, Deus, nós não queremos nos tornar uma estátua de sal, nós queremos seguir para a cruz, nós queremos ir para a cruz. A palavra do Senhor diz
Cada um tome a tua cruz. Aquele que quiser vir após mim, tome a tua cruz e siga-me. Tome a tua cruz e siga-me. Irmão, tome a tua cruz e segue o Senhor. E vem após Ele. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado a Deus. Eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória ao nome de Jesus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Vou cantar uma música? Glória a Deus. Enquanto nós vamos nos preparando para a ceia, nós vamos cear ainda, não é? Nossos irmãos, o louvor vai cantando uma canção. Se você pudesse continuar de pé, é bênção. Glória a Deus. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. E este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti. E eu perdido estou sem ti. Este é o nosso respirar, Senhor. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. Jesus, tu és meu pão. Tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti.
Aleluia, glória a Deus. Pode se assentar um instante, irmãos. Glória ao nome do Senhor. Já chamar aqui os irmãos que vai nos ajudar com a Santa Ceia, amém? Glória a Deus. Eu só quero deixar uma palavra breve com os irmãos acerca da Santa Ceia, porque a ceia do Senhor é algo, irmãos, muito importante para as nossas vidas. Eu costumo dizer que a nossa mesa, né? A mesa na nossa casa, nós chamamos para estar conosco à nossa mesa, para partilhar conosco de uma refeição, pessoas que nós temos um conhecimento, pessoas que nós amamos, pessoas que fazem parte, não é, do nosso ciclo de amizade. Nós não chamamos qualquer pessoa para participar conosco de um almoço, de um jantar, não é mesmo? Nós chamamos quem a gente conhece. E a ceia do Senhor também, irmãos, ela não é diferente. Ela não é diferente. Como pode alguém sentar à mesa do Senhor se não tem intimidade com Ele? Como pode, né, alguém sentar à mesa do Senhor e partilhar da mesa do Senhor se não o conhece, se não o respeita, se não age como Ele age, não é? Então, por esse motivo, nós auxiliamos, né? Nós instruímos que você faça um julgamento seu mesmo, que você olhe para dentro de você, como diz a palavra, né? E se autoanalise. Como você está diante do Senhor? Como é que está a sua vida com Deus? Lembrando, irmão, que o nosso Deus, Ele derramou graça sobre nossas vidas, e que nós somos falhos e fracos, necessitados do perdão e da graça de Deus. Sendo assim, se você cometeu algum deslize, volte-se para Deus hoje. Volte-se para Ele, entrega a Ele o seu coração, confessa a Ele o seu pecado, fala para Ele o que foi que aconteceu, pede perdão e afaste-se do pecado. E não pratique mais. E participe da ceia do Senhor, porque a ceia do Senhor é um momento de alegria. Quando nós nos reunimos na nossa casa para cear, como é que é? Família grande principalmente, né? É uma bagunça só, né? É gostoso, não é? Não é alegre? Ou alguém fica lá sentado à mesa. Se tem um que está de mal com o outro, o pai já dá um tapão na orelha, vai lá falar com ele, rapaz. Não é assim? A mesa do Senhor é um lugar de alegria, irmãos. É um lugar de alegria, um lugar de gozo, de paz, um lugar de alimento para a alma. Amém? Glória a Deus. Quero ler um versículo aqui, ó, que está em Lucas 22, 19 e 20, que diz assim: tomando o pão, deu graças, partiu-o e o deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado em favor de vocês. Amém? Isto é a ordenança de Deus para as nossas vidas. Vamos cear, irmão. Fale com Deus. Amém? Eu vou te dar um minutinho para você falar com Deus, para você orar um pouquinho, para você fazer uma reflexão dentro de você, como você está com Deus. Converse com Ele nesse momento, amém? Glória a Deus. Amém, Jesus. Bendito é o Senhor. Amém. Vou orar pelo pão. Senhor, em nome de Jesus, Pai, queremos consagrar, Senhor, esse pão, Pai, porque nós sabemos, Senhor, que
O Senhor foi enviado naquela cruz para morrer a nossa morte, Pai. E Deus, não somos dignos, Senhor, por isso. Viveremos, Senhor, em débito, Pai, porque a gente não merece. Mas nós queremos te agradecer, Senhor. Foi uma morte tão triste, Pai. Uma morte, Senhor, que o Senhor não merecia. Como o pastor disse, um homem santo, um homem sem pecado. Mas foi enviado para morrer, Senhor, no nosso lugar. Ser esmagado naquela cruz, Senhor, na mão de homens tão violentos, Pai. Sofreu, Senhor, até a tua morte, para que nós pudéssemos hoje, Senhor, sentar à mesa e ceiar contigo, Pai. Te agradecemos por tanto amor, Pai. Te agradecemos, Senhor, por esse cuidado, por nos escolher, Senhor, por nos alcançar, Pai. Porque o que seria de nós, Senhor, sem esse amor? Oh Deus, obrigada, Senhor, por tudo, Pai. Obrigada por essa morte terrível. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos amou tanto e que nós venhamos, Senhor, te amar, Senhor, como o Senhor merece de verdade. Oh Deus, te agradecemos, Pai, por tanto amor, Pai, por tanto sacrifício, sem a gente merecer nada de Ti, Pai. Mas o Senhor nos olhou com Teu amor, Pai. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pai, queremos também te agradecer, Jesus, pelo teu sangue derramado, Pai, porque ali o Senhor nos salvou, Pai, de todo pecado, de toda a tristeza, de toda a angústia, Deus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Pai, por tamanha coragem, Pai, ali de se entregar, Jesus, por nós, por um amor tão grande, Pai, que o Senhor teve por nós, Pai, sabendo que todos nós não merecíamos, Pai, mas o Senhor nos amou primeiro e nos resgatou, Pai, nos livrando, Pai, de todas as nossas enfermidades, pecados, e pagou esse preço altíssimo, Deus. Obrigado, Jesus, por tudo, Pai. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, Jesus. Podem distribuir, tá bom? Irmãos, na medida que vocês forem pegando, né, o pão e o cálice, segura ele, né? E depois a gente vai cear juntos, amém? Isso. Aquele que pudesse pôr de pé, tá bom? Por favor. Consigo entender o que eu fiz pra merecer o rei que homem se tornou. Os meus pecados suportou. Seu nome é Emanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. Num gesto simples de amor, no jumentinho triunfou. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pôde deter, o sangue derramado foi. Ao terceiro dia ressuscitou. Seu nome é Emanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. Um gesto simples de amor,
Yeshua, glória seja o Rei, glorioso Salvador. Yeshua, 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 glória seja o Rei, glorioso Salvador. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pode deter o sangue derramado por ao terceiro dia ressuscitou. Aleluia, Yeshua. Yeshua, Yeshua, glória seja o Rei, glorioso Salvador. Yeshua, Yeshua, glória seja o Rei, glorioso Salvador. Aleluia, Deus. Glória a Deus, aleluias. Glória a Deus, amém? Todos pegaram? Amém? Glória a Deus. Hoje todo mundo conseguiu abrir direitinho, né, o copinho? Amém, glória a Deus. Eu também consegui hoje, foi uma vitória. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, vou orar mais uma vez. E assim que nós comermos o pão, já podemos em seguida tomar o cálice, tá bom? Amém? Levanta assim o seu pão e o seu cálice. Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez, ó Deus, eu quero dar graças a Ti, Senhor, por poder, ó Pai, estar sentado a esta mesa junto com esta família tão grande que o Senhor nos enxertou nela, Pai. Obrigado, Deus, porque um dia o Senhor ali naquela cruz do Calvário verteu o seu sangue, para que nós, ó Deus, pudéssemos então ter vida nesta terra, e vida, Senhor Deus, com abundância, abundância em graça, aleluia. Em nome de Jesus, Deus, que ao participarmos, ó Deus, deste pão e deste cálice, Senhor, que, ó Deus, a nossa aliança com o Senhor venha a ser renovada, e que o nosso espírito, Senhor, venha a ser tocado pelo Teu Espírito, para que haja desta forma, Senhor Deus, uma transformação em nossa vida. Em nome de Jesus, Pai, nós Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda fará entre nós. Comamos todos o pão. Aleluia, glória a Deus. Pode tomar o cálice, amém, irmãos?
Aleluia. Bendito é o Senhor. Glória a Deus. Vamos orar, irmãos. Ajoelha aí onde você está, se você puder. Vamos orar, amém? Senhor, obrigado mais uma vez, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, ó Deus, por poder participar, ó Pai, deste pão e deste cálice. Obrigado pelo sangue vertido ali na cruz, ó Pai. Obrigado, ó Deus, porque um dia o Senhor nos tirou daquele lamaçal de pecado, daquele charco de lodos aonde vivíamos. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos colocou dentro do Teu Evangelho. O Senhor nos deu uma nova história. O Senhor trocou as nossas vestes. O Senhor mudou, ó Pai, a trajetória da nossa vida. Outrora, Deus, nós andávamos como errantes, ovelhas perdidas, sem pastor, Pai. Mas o Senhor, ó Deus, o bom pastor, nos alcançou, se achegou até a nós e nos trouxe de volta para o Teu aprisco, que é o lugar, ó Pai, de onde nós não devemos sair jamais. Obrigado, meu Deus, por poder, ó Pai, estar aqui junto com meus irmãos. Obrigado, ó Pai, pela saúde que o Senhor nos dá. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Desta mesma forma, Pai, eu quero pedir o Teu favor sobre todos aqueles, ó Deus, que estão aí no mundo, que estão, ó Pai, como ovelhas desgarradas, ó Deus, que estão, Senhor Deus, perdidos, sem saber, ó Pai, para onde estão indo, cegos, que não conseguem enxergar a um palmo diante dos seus narizes, Pai. Senhor, que a graça do Senhor possa alcançar esses, e que, ó Pai, esses possam vir fazer parte conosco da Tua mesa neste lugar, ó Pai. Em nome de Jesus, abençoa a Tua igreja, Deus. Dá, Pai amado, a nós uma semana abençoada. Que a graça do Senhor esteja sobre cada um. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Yeshua, glória seja
seja o Rei, glorioso Salvador. Yeshua, Yeshua, glória seja o Rei, glorioso Salvador. Mais uma vez, Yeshua, Yeshua, glória seja o Rei, glorioso Salvador. Yeshua, Yeshua, glória seja o Rei, glorioso Salvador. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação seja ao Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Aplauda mais o Senhor, irmãos. Aquele sangue vertido na cruz pagou o preço da nossa vida. É por isso que nós estamos aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Grande é o nosso Deus, e é por isso que nós o adoramos. É por isso que nós o bendizemos. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Amém. Louvado seja Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja com toda a igreja, agora e para sempre. Amém. Vão em paz, irmãos, que o Senhor dê a vocês uma semana abençoada. Amém? Glória a Deus.